E quando você pensa que não há muitas surpresas até o final do ano, de repente surge um projeto de um novo foguete que está prometendo revolucionar o mercado. Olá, eu sou o Júlio Lobo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Refúgio Espacial e hoje nós vamos reagir ao vídeo de lançamento do Foguete Neutron da RocketLab. Esse vídeo foi lançado recentemente e está fazendo estardalhaço aí na comunidade que gosta de foguetes. Afinal, a RocketLab trouxe uma proposta muito ousada, muito diferente de fazer um foguete reutilizável que vale a pena você conferir. Como é que vai funcionar aqui? Eu agora vou lá para o computador, vou colocar o vídeo na tela e vou ir falando as minhas percepções acerca do vídeo enquanto ele roda. Devo lembrá-lo que se você se irrita com as pessoas pausando o vídeo o tempo todo, antes disso vai ver o vídeo original lá, o link vai estar aqui na descrição, para você entender o projeto a partir das suas visões e depois volta para cá para você acompanhar as minhas reações acerca do Neutron, beleza? Então, vamos começar. Então, comecemos. Estamos aqui a 0 minutos e 0 segundos. Lembrando para vocês que eu coloquei a legenda em português para facilitar também o processo aqui na nossa conversa, tá? E vamos começar a nossa análise. Olha lá, comecemos. Earlier this year, I ate my hat. There's some things we said we'd never do. We're going to build a big rocket. Qual é a ideia aqui por trás de eu comi o meu chapéu? Na América, nos Estados Unidos, existe um ditado que é o seguinte: se você duvida que algo vai acontecer, se você acha que algo é muito improvável de acontecer, você diz, cara, eu duvido tanto que isso vá acontecer que eu como o meu chapéu se de fato você conseguir fazer. E ele então pagou essa aposta, ou seja, eles tinham desafios muito grandes para serem feitos e todos os desafios foram superados. E ele estava duvidando, então ele teve que comer o chapéu para pagar a promessa. Essa é a ideia por trás, só uma contextualização cultural dos caras lá, porque aqui comer o chapéu não faz sentido nenhum, né? E aí, naturalmente, aqui é esse trecho que a gente viu anteriormente dele falando do Neutron em uma primeira abordagem, olha lá. It's called Neutron. Luckily for me, there are no hats on the menu today, but what I will be dishing you out is full details on the Neutron launch vehicle. We've been busy. But let me show you a new breed of rocket, where reliability, reusability, and cost is hard baked into the design. Eu devo fazer uma análise rápida aqui para vocês, só para lembrá-los que olha que coisa maravilhosa que é a oratória do nosso amigo aqui, né? Porque afinal, o Elon Musk, cara, é sofrível ver o cara falar em público. Então é muito legal você ver um CEO que está à frente do negócio e que tem essa capacidade de transformar não só o projeto em algo interessante do ponto de vista técnico, como também uma bela experiência para nós, que somos mais leigos da área, né? From day one. This is not a conventional rocket. This is what a rocket should look like in 2050, but we're building it today. So where do you start designing a new rocket? Well, ironically, you don't start at the rocket. You start at the satellite and all the spacecraft that you need to launch, and then you start the design process around that. Isso aqui é muito interessante, muita gente acha que você primeiro constrói um foguete e depois acha clientes para isso, né? E não funciona assim. Geralmente, quando você vai atender um mercado, o que você faz? Você vai ver quais são os potenciais clientes e cria um produto para atendê-los. Isso não é diferente no mundo dos foguetes, né? Então, se você criar um foguete e depois ficar procurando empresas para lançar satélites para você, tá errado. Então o que eles entenderam aqui? Que, vamos criar um foguete para atender a demanda que já existe no mercado. Então eles não precisam criar algo e tentar vender para alguém, eles já vão atender um público específico. Isso é muito interessante do ponto de vista de estratégia comercial, né? Over 80% of all of the satellites that are going to be built in the next decade are going to be small satellites in constellations. And these constellations form a critical part of the infrastructure around the planet to guide, monitor, and enable Earth's future. Constellations require very unique deployment needs, and up until now, there hasn't really been a vehicle that's optimized to do that. But of course, Neutron's not just great for constellations. Eu devo lembrá-los também, gente, que perceba que cada vez está mais natural a gente pensar em constelação de satélites, né? Você vê que ele já fala com a naturalidade, que, cara, isso é inevitável, é o que vai acontecer, não tem o que fazer. E eu acho muito interessante ver como a gente evoluiu de satélites pequenos lá, né, esquecidos num canto, para a gente agora começar a falar de centenas ou até milhares de satélites orbitando a Terra para um único serviço específico, né?
great for geostationary deployments, human spaceflight, and of course my personal favourite, interplanetary. Aqui entra um ponto interessante também, que basicamente mostra que a RocketLab não está focada só em baixa órbita terrestre. Muita gente acha que por conta da SpaceX já está tão à frente no desenvolvimento de sistemas mais avançados, de maior carga, ninguém vai se aventurar para ir além de entregar pequenos satélites em órbita. Aqui a RocketLab já deixa clara que a intenção deles não é parar por aí. Eles já estão falando de voo interplanetário, olha que legal. Now, as we went through the design process, it became very, very clear that this rocket was going to dispense with all convention. So what does a rocket of 2050 look like? Well, let's start off with the absolute basics. This is a reusable launch vehicle, so that means it's got to land. So you don't want any deployable landing legs. You want a nice, big, wide, static base. Isso aqui a gente já pode ver influências diretas do desenvolvimento da Starship, né? Primeiro, que já tá mais do que dito aqui que nenhuma empresa está querendo fazer foguetes descartáveis. Tá parecendo que esse mercado já está se fechando e agora se você for fazer um foguete ele tem que ser reutilizável, senão você não consegue competir nos custos, né? Mas o que me chamou a atenção é o fato de eles já apresentarem um foguete com pernas estáticas, ou seja, que não são retráteis, coisa que nós vimos acontecendo lá no Super Heavy, né? Quando o Elon Musk apresentou o projeto da Starship, o booster, o Super Heavy ali de baixo, ele tinha pernas que eram retráteis e agora não, a gente já vê uma premissa de pernas travadas, ou seja, incorporadas no design estrutural do veículo, coisa que a gente agora está vendo também na RocketLab. Com certeza tem influência aí, né? Next is the upper stage. The upper stage is actually really, really tricky because it has competing requirements. Firstly, it has to be the lightest and the most high-performing structure as part of the launch vehicle, but it also has to be the lowest cost because for Neutron, at least at this point in time, it's a disposable upper stage. Não sei se ficou claro para vocês, mas o problema de um segundo estágio, o primeiro estágio, como vocês já sabem, é aquele que vai tirar, geralmente, né, vai tirar a carga da atmosfera terrestre para chegar então num ponto considerado que já é espaço. O segundo estágio, que é aquele que está desenhado ali em cima, é o que vai de fato circularizar a órbita para entregar uma carga na órbita desejada. E como ele bem pontuou, o segundo estágio tem um problema sério relacionado a esses desenhos competitivos. Afinal, ele tem que ser muito de alta performance, porque ele vai ter que entregar uma carga muitas vezes multimilionária em órbita, fazendo uma queima longa de combustível, tendo que fazer uma série de manobras muito complexas, mas ele também tem que ser barato, afinal ele ainda está em um ponto descartável. Então perceba que já entendemos aqui que no que tange ao foguete da Neutron, o segundo estágio será descartável. So when you think about making super light structures and super high performance structures, you need to really put them in tension. So Neutron's upper stage is actually hung from the payload separation plane, which makes it incredibly strong, and it also makes it the lightest upper stage ever in history. Olha que interessante, então eles estão realmente focados em redução de carga, né? Tá mais do que evidente. Finally, we add tanks to the bottom of stage 1 and then connect it all together. Now, electrons taught us a lot about reusability, and reusability and re-entry is not actually a structural problem, it's a thermal problem. Aqui é interessante ele ter pontuado isso, afinal, se você não sabe, a RocketLab já está entregando foguetes com o Electron, né? Perdão, satélites com o Electron, né? E uma coisa muito legal de entender é exatamente esse aspecto da reentrada. A reentrada, o que geralmente destrói as coisas na reentrada terrestre, é a alta temperatura por conta do atrito com a atmosfera, né? E não necessariamente o problema estrutural de você fazer um foguete que não se despedace com a velocidade, né? So the best way to manage a thermal load is to just not have it. And if you look at Neutron behind me here, what you can see is a continually decreasing shape and size of the vehicle, starting large at the base to smaller at the top. That's actually really important because what that does is it decreases the pressure along the vehicle. So as we're re-entering the atmosphere, that decrease in pressure ensures that we don't have any shock waves attaching to it. Muito interessante a escolha de design, né? Olha lá. So this is Neutron. It is an absolute beast. It stands 40 meters tall, it has a 7-meter diameter at the base and a 5-meter class fairing. Olha só que interessante, temos aí 8 toneladas para LEO, ou seja, para poder retornar com o booster principal de volta para a Terra, 8 toneladas, e a carga máxima, eu imagino que sem reutilização, 15 toneladas.
Bem interessante. And as you can see, we can lift 8 tons in a fully reusable mode, returning back to the launch site, or 15 tons is its maximum payload capacity to low Earth orbit. And the vehicle itself weighs 480 tons. So if you stood in front of a rocket in 2050, you wouldn't expect it to be made of normal materials. Agora entra a parte boa desse vídeo aqui. Weight is absolutely everything in a launch vehicle. So what we set up here is a little bit of an experiment. We have roughly 1 square metre of material here, and we've allocated 3.5 kgs per square metre of the rocket. Now, stainless steel is quite a popular choice. Esse teste aqui eu achei um pouco infame, porque afinal, pelo menos em vídeo aqui a gente não consegue ver com muita clareza, mas parece-me que ele colocou um aço bastante fino, uma milimetragem bastante fina. E se eu não me engano, por exemplo, a Starship está usando 3,97 milímetros de grossura de aço. Eu posso estar equivocado, tá? E como você pode ver aqui, ó, visualmente a gente já vê que é um metal mais fino que isso, né? Não estou dizendo que isso aqui não aconteceria, mas enfim, né? Oh, that's not so good. Let's try some aluminum. That's not very good either. Okay then, let's try something new. Let's try carbon composite, but not any kind of carbon composite, a RocketLab carbon composite. Now that's what I call a 2050 material. Interessante a gente ver uma abordagem totalmente diferente da SpaceX, né? A SpaceX tem o objetivo de alto ciclo de foguetes. Eles precisam construir muitos foguetes muito rapidamente, em grande quantidade, em um tamanho gigantesco. Então, o que eles fizeram foi abandonar o composto de fibra, ou seja, a fibra de carbono não está dentro dos projetos da SpaceX. Eles foram para o aço inoxidável exatamente para evitar a complexidade de construção das estruturas de fibra de carbono. Então você vê já a RocketLab indo para o outro lado da moeda com o objetivo de oferecer mais leveza, né? É óbvio que se a gente for comparar aço inoxidável e fibra de carbono, você vai ver que o peso é completamente diferente entre os dois, né? Mas é claro, inclui maior complexidade de construção. But sometimes carbon composites get a bit of a tough rap because they're expensive to manufacture. Ele já logo de cara vai responder isso, né? And slow. Not the case. We're going to do this fast. We're going to use automated fiber placement. 3D printing really changed the game when it came to rapid manufacture. At least it did in 2013 when we used it to build the first 3D printed rocket engines on Electron. Vale lembrar vocês que grande parte das peças utilizadas dos motores da RocketLab são impressos 3D, então é uma tecnologia que eles já estão trabalhando faz um bom tempo e agora estão incorporando nos aspectos de construção das carenagens dos foguetes, o que pode ser uma virada de jogo aí em relação à SpaceX, hein? Fiquem ligados. With metallic 3D printing, you measure the speed in millimeters per minute. With automated fiber placement, you measure the speed in meters per minute. We have already shown with Electron that carbon composites are an ideal material for an orbital rocket. Now, thanks to Neutron, it's going to really come into its own as a rocket material of the future. Now, as much as I do love the sleek black look of carbon, it's about far more than looks. A huge reduction in weight is a game changer. Eu queria saber, eu não tenho esses dados aqui de cara, se vocês quiserem colocar nos comentários, fiquem à vontade. Afinal, eu queria saber qual é a proporção de diferença de peso entre uma estrutura metálica de aço inoxidável 301 e, por exemplo, um componente de fibra de carbono como esse daqui. Muito interessante, eu queria entender quanto de redução de peso nós estamos falando, né? If you can take the mass out of the rocket, you take the pain out of propulsion, and quite literally, the heavy lifting. Now let me introduce you to RocketLab's newest engine. Bom, aqui nós entramos na próxima etapa então do vídeo, como vocês viram, nós estamos falando de um foguete reutilizável, com capacidade de 8 toneladas para baixa órbita terrestre com o objetivo de retornar à plataforma de lançamento e construído em fibra de carbono. Fechou? Vamos agora falar do motor. Você percebe que a RocketLab agora está construindo um novo motor também, que é o motor Archimedes. Archimedes. Now, because we don't have to lift a great big hulking metal rocket into orbit,
It means the engines can be far less stressed. We don't need to push the engines to their absolute maximum. Archimedes is a 1 meganewton thrust engine. With over 320 seconds of ISP, its propellants are liquid oxygen and methane. Olha só que interessante, perceba também que aqui, eu imagino que seja uma inspiração lá dos testes relacionados à SpaceX, eles também estão abandonando o RP1 como o propelente principal, né? Ou seja, estão migrando do querosene ali, do RP1, para o metano, porque geralmente, aos amigos que não sabem, você precisa de duas combinações, um oxidante e um comburente, né? E quando você mistura os dois, você vai fazer o motor do foguete funcionar adequadamente. Geralmente, o que é utilizado, inclusive pela NASA e tudo mais, é o RP1 com oxigênio líquido. Agora, as empresas estão buscando o metano com oxigênio líquido, até por conta da disponibilidade não só em Terra, como também para captura de metano em outros planetas, que pode fazer com que você consiga reabastecer o seu foguete em outros lugares num futuro distante, né? And the cycle is also very simple. It's a gas generator cycle. These are all the things you want when you have to build an engine that can be reused over and over again. There is no point in having an engine that is absolutely busting its bolts at 11,000 psi. Isso aqui eu acredito que seja uma crítica dura aos diferentes motores que já estão no mercado. Geralmente o que acontece? As empresas estão muito focadas em ganhar o máximo de potência dos seus motores. A NASA está aí para isso, né? Falando claramente. Mas o problema é que quando você tem um veículo reutilizável, você cria então uma nova dificuldade, que é: de nada adianta ter um booster reutilizável se os motores não tiverem uma longa vida útil. Então agora, junto com a reutilização, ou seja, a reentrada do booster e tudo mais, e o pouso dele, você também tem que pensar em quantas horas de voo você consegue com um motor de foguete. Coisa que aqui a RocketLab já está levando a sério desde o começo. Bem legal isso. What we need for a reusable launch vehicle is an engine that can run over and over again at very low stress and very high margins. That's what's important. Seven Archimedes engines propel the first stage. Since reusability is at the heart of the Neutron design, we asked ourselves, how could we reuse as much as possible to really drive down those costs and time to get it onto the pad and launch again and again? The answer is not throwing away the fairings or even trying to catch them. The best way is to never get rid of them in the first place. Olha que legal, gente. Finalmente uma empresa teve uma ideia que é fantástica, que é não soltar as coifas. Olha que interessante. Uma vez que a reutilização é um dos aspectos mais importantes, ficar com a chapoleta é importante. Ou seja, você percebe então que o Neutron ele vai abrir o bocão, vai soltar a carga e vai fechar esse bocão. Olha que legal, cara. Olha isso, ele já volta com Next, we have to as control the coifas, com a rocket during chapoleta re-entry. So that's colocada right, no Neutron foguete. does not land on a barge. It is a return to launch site vehicle. Ó, outro aspecto primordial de diferença da SpaceX, pelo menos a curto prazo, né? Obviamente até a Starship tá funcionando. O Neutron não vai pousar longe do local de lançamento, ele vai pousar no local de onde ele partiu. So to guide the rocket back, we use the shape to our advantage, just like Electron. We use the atmosphere to do as much work as possible. Small control surfaces called canards at the front make small changes in the trajectory. É impossível notar, né, gente, que uma vez que uma empresa abre a picada na mata, as outras vão atrás com a mesma referência, né? Perceba a quantidade de funcionamentos semelhantes que vieram lá do Falcon 9, né? Ou seja, eles vão aprendendo com o que está aparecendo no mercado e vão se adaptando com suas próprias identidades em cima disso, né? Isso é fascinante. Needed to get the accuracy and guide the stage back to the launch site where we started. So what lands back on Earth is a complete first stage, fairings and all. And all we need to do is open those fairings back up, load in a second stage and a payload, close the fairings and go again. Que legal, hein? So what does a 2050 rocket look like? Well, it should be designed to be reusable from day one. It should also have
materials that are advanced, materials that can withstand all the forces of re-entry and are cost-effective and easy to manufacture. It should also have engines that are able to be used over and over again, and engines that aren't stressed to their absolute limit. It's really important also to be able to return the vehicle to a launch site, not costly barges way out in the middle of the ocean. Olha só que interessante, perceba que eles já estão aprendendo aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito, né? E a remoção da ideia de barcas, de balsas, na verdade, para você pousar um foguete é realmente uma bela de uma concepção diferente. Afinal, o Falcon 9, por exemplo, muitas vezes pousa em balsas no meio do oceano e tem que então ser trazido de volta até o local de lançamento para aí então ser recondicionado, reestruturado, reabastecido e relançado, né? Enquanto aqui, se você pousa no mesmo lugar da onde você lançou, você já está ali, né? É mais fácil. And then finally, it's also important not to throw away fairings, but just have a vehicle that you can load upper stages and payloads in and fly again and again and again. And it launches from a pad without all that bulky and costly infrastructure. We did something extraordinary with our first. Olha só que interessante, percebeu aqui que nós também vimos um ataquezinho aí à SpaceX no sentido da estrutura do Launchpad, né? Ou seja, eles fizeram um Launchpad, uma plataforma de lançamento lá, por exemplo, o Starship, que é extremamente complexa, né? Afinal, é um foguete gigantesco. Aqui, eles estão fazendo um Launchpad simples, com o objetivo bem básico de deixar claro, nós estamos focados em velocidade e simplicidade e minimalismo. First rocket, Electron, and we're doing something even more extraordinary with Neutron. The team is flat out right now at full force developing it. Prototype tanks are under manufacture as we speak, and Archimedes will breathe its first fire next year. Because at RocketLab, when we say we're going to do something, we do it. Olha aí que legal. E finalizando, né, com a premissa principal do Foguete Neutron, que é um foguete de 2050 construído hoje. Cara, fantástico, né? Vamos conversar com mais calma agora numa outra câmera? Então tá aí, eu espero que você tenha gostado de acompanhar as minhas visões acerca desse projeto. Eu particularmente fiquei muito interessado em ver como eles vão colocar isso na prática. Como você viu, a data de lançamento ainda não existe, eles primeiro vão testar os motores só no ano que vem, então tem muita coisa acontecendo. Eu não sei quando isso vai de fato acontecer, mas estamos na expectativa. A RocketLab tem nos surpreendido recentemente com os grandes sucessos do foguete Electron, então é de se esperar que eles já possuem experiência suficiente para minimizar a quantidade de erros e de fato entregar alguma coisa que possa funcionar. O mais legal de tudo isso, senhoras e senhores, é que agora a gente tem mais alguém para acompanhar nessa jornada, né? Antes nós tínhamos só a SpaceX com seu projeto da Starship para a gente acompanhar e obviamente a Blue Origin, que não tem muito o que acompanhar. Então agora chegou a nova premissa aí de mercado, que é o Foguete Neutron, e toda novidade que aparecer a gente vai mostrar para vocês aqui no canal, tá bom? Então se você gostou, se você não gostou, eu quero saber o que você pensa no fundo do seu coração sobre esse anúncio da RocketLab. Coloca nos comentários aqui embaixo, a gente se vê num próximo vídeo. Eu sou o Gil Lobo e até lá!